Good morning. Bom dia, It's such a blessing to be here with you today. é uma bênção estar aqui com vocês hoje. Let's begin with a word of prayer, a silent word of prayer. Vamos começar com uma oração silenciosa. Amém. Amém. So, the devil wants to break up families. O diabo quer destruir as famílias. Amen. The devil wants to break up families. O diabo quer destruir as famílias. This is the idea repeated in the church, Essa é uma ideia repetida na igreja, in society, and in politics. na sociedade e na política. With these presentations, I'd like to show that moving away from family can be very divine. Com essas apresentações eu quero mostrar que se separar da família pode ser muito divino. I choose to present this topic because I had seen people dealing with difficult situations within their family relationships. Eu escolhi falar sobre esse tema porque eu vi pessoas que estavam lidando com situações difíceis em suas relações familiares. A suffering that dragged on for months and years without a solution. Um sofrimento que se arrastava por meses e anos sem uma solução. Many in the movement in the last years realized how Many in the movement in the last years, Muitos no movimento nos últimos anos they realized how important self-knowledge is. perceberam o quanto o autoconhecimento é importante. And they resorted to therapy with psychologists. E eles acudiram à terapia com psicólogos. No doubt with good results. E sem dúvidas com bons resultados, But in many cases, mas em muitos casos, therapy progresses to the point where issues that go beyond individuality arise. a terapia ela vai até o ponto em que questões que vão além da individualidade aparecem, se levantam. Okay. An article entitled "Not Everyone Needs Therapy" Um artigo chamado Não Todo Mundo Precisa de Terapia was shared on media broadcast. foi compartilhado no Media Broadcast. In this article from Washington Post, E nesse artigo do Washington Post, we see that problems such as stress, nós vemos que problemas como estresse, anxiety, and loneliness ansiedade e solidão have grown in recent years. cresceram nos últimos anos. And that in the case of loneliness, E também que no caso da solidão, it can be considered an epidemic. pode ser considerado uma epidemia. So, have all those people have the coincidence of isolating themselves? Todas essas pessoas tiveram a coincidência de estar se isolando? Or is there the impact of an external factor? Ou existe o impacto de um fator externo? Therapy is a scientific strategy A terapia é uma estratégia científica for treating symptoms para tratar sintomas that cause significant problems in someone's daily functionality. que causem problemas significativos na funcionalidade diária de alguém.
And therapy works by setting goals to be achieved. E a terapia funciona estabelecendo objetivos para serem alcançados. This article I just mentioned Esse artigo que eu acabei de mencionar states that some isolated symptoms diz que alguns sintomas isolados don't always require therapy, nem sempre precisam de terapia and that other sources can be used e que outras fontes podem ser usadas to alleviate those problems. para aliviar esses problemas, For example, books, como por exemplo livros, self-help books, livros de autoajuda, meditation apps, aplicativos de meditação, mindfulness podcasts, podcasts, mindfulness and etc. e etc. What I want to show is that in relation to family relationships, O que eu quero mostrar é que com relação a relações familiares, there are also issues that have to do not only with individual experience, também existem situações que não têm a ver somente com uma experiência individual, but with a collective experience. mas com uma experiência coletiva. And that these issues can be worked on E que esses assuntos podem ser trabalhados with resources outside of therapy as well. e também podem ser trabalhados com fontes fora da terapia também. I want to make clear that I'm not a psychologist. E eu quero deixar claro de que eu não sou psicóloga. And what I'm going to say here is the result of personal studies E o que eu vou dizer aqui é o resultado de estudos pessoais. I've been studying this over the last few years, Que eu vim estudando nos últimos anos. and I studied literature for lay people, E eu estudei literatura para pessoas leigas. on individual and family relationships, Sobre relações interpessoais e familiares. on trauma and mental health. Sobre trauma e saúde mental. Okay. So there are likely to be tensions in your family. Então, é provável que existam tensões na sua família. Those tensions in your family are rising also because of the eternal gospel. Essas tensões na sua família que se levantam por causa do Evangelho Eterno. The famous eternal gospel, which brings division. O famoso Evangelho Eterno que traz divisão. In Matthew 10:34 to 37, Jesus' words are recorded. Jesus disse em Mateus 10, 34 a 37. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I will read everything and then the translators, okay? Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Okay. Family is the place where we perceive others. A família é o lugar onde nós reconhecemos os outros. That's the place where we learn to deal with differences.
onde nós percebemos os outros, o lugar onde a gente aprende a lidar com as diferenças. Also where we discover the world. Onde nós também descobrimos o mundo. It's the place we first learn to relate. É o primeiro lugar em que nós aprendemos a nos relacionar To others and to ourselves. com os outros e também com nós mesmos. And we are social beings. E nós somos seres sociais. Our brain is a social organ. Nosso cérebro é um órgão social. And to develop, E para nos desenvolvermos, we need investment and affection from other people. nós precisamos de investimento e de afeição de outras pessoas. We must remember that the family experience is crossed by culture. E nós temos que lembrar que a experiência familiar, ela é cruzada pela cultura, By our atravessada pela cultura e por nossa And sociedade. this culture brings with it the narrative of how the family should function. E essa cultura traz consigo a narrativa de como a família deve funcionar, And this through laws, books, através de leis, de livros, through religious dogma, através de dogmas religiosos, movies, soap operas, filmes, novelas, music and traditions. músicas e tradições. And these ideas have to do with the way we educate, E essas ideias têm a ver com a forma como nós educamos, the way we relate to each other, a forma como nós nos relacionamos com outros and the roles of each family member. e o papel de cada membro da família. And we know that in the society we live in, E nós sabemos que na sociedade em que nós vivemos there is hierarchy. existe hierarquia, Men have more power than women. em que os homens têm mais poder que as mulheres, White people have more power than people of color. pessoas brancas mais poder do que pessoas de cor, Adults have more power than children. adultos têm mais poder do que as crianças, Heterosexuals have more power than homosexuals. os heterossexuais mais poder do que os homossexuais. Neurotypicals have more power than neurodiverse people. Pessoas neurotípicas têm mais poder do que as neurodivergentes. Rich people have more power than poor people. Pessoas ricas têm mais poder do que as pobres. And if we don't think about family relationships in a conscious way, E se nós não pensarmos nas relações familiares de forma consciente, the family will be and is. a família The family será, will be and is a família será e é a very effective mechanism of maintaining the system of inequality. um sistema bastante efetivo, um mecanismo muito efetivo para manter o sistema de desigualdade. Because family dynamics are crossed by social issues, E porque as relações familiares, as dinâmicas familiares são cruzadas, atravessadas por questões sociais and by historical issues, e também por questões históricas, our collective tendency is to keep quiet a nossa tendência coletiva é ficarmos quietos and to normalize oppressive dynamics. e de normalizar dinâmicas opressivas, Dynamics of men towards women dinâmicas de homens com relação às mulheres and of adults toward children. e de adultos com relação às crianças. There are some groups with more social permission to do harm, Existem grupos com mais permissão social para causar dano, and the family is a social group e a família é um grupo social with the power to abuse authority over the most vulnerable people. com o poder de abusar da autoridade sobre as pessoas mais vulneráveis. While they call it
love, care, enquanto chamam isso de amor, de cuidado and education. e educação. So there are many invalidating environments. Então, existem muitos ambientes invalidantes. We can see many unhealthy family relationships, Nós podemos ver muitas relações familiares insalubres, but it's hard to talk about them because it's hard to talk about them because there is a social idealization of the family. mas é difícil falar delas porque existe uma idealização social da família. The idea of a perfect family, A ideia de uma família perfeita. and this means that this subject will not be discussed properly. Isso significa que esse assunto não vai ser discutido adequadamente. When we talk about our family, Quando nós falamos da nossa família, people ask about our family. as pessoas perguntam da nossa família. We want to have something good to share. Nós queremos algo bom para compartilhar. And socially, it's not polite to talk about family problems. E socialmente não é educado falar de problemas familiares. And it's not beautiful to speak badly of your relatives. E não é bonito falar mal dos seus parentes. So that's why often when people experience invalidation, Então é por isso que muitas vezes quando as pessoas when they experimentam experience offenses, threats, or abuse, invalidação, ofensas, ameaças ou abuso, when they have neglect in the family, quando tem negligência na sua família, they end up thinking that this is only their problem. elas acabam pensando que isso é um problema só delas. They tend to think that people don't go through similar situations. Elas tendem a pensar que as pessoas não passam por situações similares. They then find a way of turning a blind eye to these events. Então elas tentam tampar os olhos para esses eventos. And this way, E- they can maintain an idealization of their family. E dessa forma elas conseguem manter uma idealização de suas famílias. They can uphold this model of a perfect family. Elas conseguem manter esse modelo de família perfeita. And what problems could this cause? E que problemas isso pode causar? Turning a blind eye to family problems Fechar os olhos para os problemas familiares can lead us to repeat patterns. pode nos levar a repetir padrões. The person who closes their eyes to the problems in their family A pessoa que fecha os seus olhos para os problemas da sua família doesn't have to go through the guilt. não tem que passar por culpa, They don't have to go through the feeling of being ungrateful. não tem que passar pelo sentimento de estarem sendo ingratas, Don't have to process everything that has happened. não tem que processar tudo o que aconteceu, And they have to work hard to repeat the bad behaviors of their family. eles não têm que trabalhar duro para não repetir esses maus comportamentos de sua família de origem, But they can still suffer and cause suffering to others. mas mesmo assim elas vão sofrer e podem causar sofrimento em outras pessoas. So, until now, it's thought that people don't talk about family problems Então até agora a gente viu que as pessoas não falam sobre problemas de família because of an idealization of family. por causa de uma idealização da família, Because it's not polite to talk badly about your family. porque não é educado falar mal da sua família, Because family is crossed by culture and history. porque a família está atravessada pela cultura e pela história,
normalize those behaviors, e porque as pessoas normalizam esses comportamentos, but from a religious point of view, mas de uma perspectiva religiosa, we also carry a lot of weight with regard to the family. nós carregamos muito peso quando nós falamos de família. Let's read what's written in Adventist Home Vamos ler o que está escrito em Lar Adventista 32.2. 32.2. The great power of Christianity that can be presented to the world is a well-ordered, well-disciplined family. This will recommend the truth as nothing else can, for it is a living witness of its practical power upon the heart. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. E isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o pode fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. So we don't talk badly about families because families are the greatest evidence of the power of Christianity. Então, nós não falamos mal da nossa família porque a The família greatest evidence of the é a maior evidência, a maior prova do poder do cristianismo. and also because this is a painful process. E também porque esse pode ser um processo doloroso. So we finished the introduction of this study. Então, nós finalizamos a introdução desse estudo. So I'm going to give them Eu vou dar alguns exemplos, show tentando mostrar uma perspectiva coletiva how our patriarchal culture de como a nossa cultura patriarcal on our family tem impacto nas nossas relações familiares e na nossa saúde mental. address everything. Não vamos The conseguir first falar de tudo. example is because the responsibility for care O primeiro exemplo é de que a responsabilidade do cuidado falls on the mother. recai sobre a mãe. Being a mother can be a blessing, Ser uma mãe pode ser uma bênção, but women over ages have been pushed into it. mas durante eras as mulheres foram forçadas a isso. They didn't have the chance to question Elas não tinham a chance, a oportunidade de questionar whether they really wanted to be mothers se elas realmente queriam ser mães or when the time was right. ou quando elas queriam ser mães. They were pushed into motherhood E elas eram então forçadas à maternidade, because in our society a woman's value porque na nossa sociedade o valor da mulher lies in beauty tem a ver com a sua beleza and in being chosen by a man to become e em ser escolhida por um homem the mother of his children. para ser a mãe de seus filhos. This is a term also called compulsory heterosexuality. E esse é um termo também chamado de heterossexualidade compulsória. Compulsory heterosexuality. Heterossexualidade compulsória. Also because they are also pushed into motherhood Elas também são forçadas à maternidade because of the lack of sex education. por causa da falta de educação sexual. By not being allowed to have achievements outside home. E por não serem permitidas de ter conquistas fora de casa. Because those are areas reserved for men. Porque essas conquistas são áreas reservadas para os homens. Many girls are forced to leave home. Muitas meninas são forçadas a sair de suas casas because of violence or abuse. por causa de violência ou abuso.
And with such low standard of love, E por ter um padrão tão they baixo easily de fall amor, in love with the first person elas podem se apaixonar pela who primeira offers them a pessoa little attention. que dão a elas um pouco de atenção. The idea, another problem Outro problema related to this care that falls on women relacionado a esse cuidado que recai sobre a mulher is that society has this idea é que a sociedade tem essa that ideia no one would look after a child as well as their own mother. de que ninguém poderia cuidar de uma criança tão bem quanto sua própria mãe. Because of this idea, Por causa dessa ideia, we restrict the responsibility for childcare to the parents, nós restringimos a responsabilidade de cuidado das crianças aos pais, more specifically to the mother, mais especificamente à mãe, and who will support this woman? e quem vai Who will support this e woman? quem vai apoiar essa mulher. In the 17th century, No século XVII, in France, na França, it was common by mothers to spend years away from their children. era comum que as mães ficassem anos longe de seus filhos. And those children were looked after by nannies E essas crianças eram cuidadas por babás who lived in the suburbs. que moravam nos subúrbios. They were not socially repelled for that. E elas não eram rejeitadas pela sociedade por causa disso. They were rich, it was elegant. Elas eram ricas, isso era chique. But after Mas depois de 1760, with the high infant mortality rate com a grande taxa de mortalidade infantil and the precariousness of care, e a precariedade do cuidado, which threatened the growth of the population, que ameaçou o crescimento da the população, narrative changed, a narrativa mudou. and mothers were influenced to personalize the way of caring. E as mães foram influenciadas para pessoalizar a forma de cuidar. And today, we romanticize the role of the mother. E hoje nós romantizamos o papel de mãe. The idea of sacrifice. A ideia de sacrifício. On the other hand, fathers have never been charged with anything E, por outro lado, os pais não são other cobrados de than nada, financial provision. senão da provisão financeira. Today in Brazil, Hoje no Brasil, of the 75 million households, das 75 milhões de casas, 51% of those families are financially supported by a woman. 51% dessas casas são sustentadas financeiramente por uma mulher. But beyond that, they also have to look after the home. Mas além disso, elas também têm que cuidar de suas casas. Women in Brazil spend 21 hours looking after home a week. As mulheres no Brasil gastam em média 21 horas por semana cuidando da casa, While men only 11 hours. enquanto os homens somente 11 horas por semana. So they have another work shift when they get home. Então elas têm mais um turno de trabalho quando elas chegam em casa. And we should know that everyone in the family should be responsible E nós devemos saber que todos na família deveriam ser responsáveis
for looking after life, de cuidar da vida. the house, the children, A casa, as the crianças, sick people, the food. as pessoas doentes, a comida. So, what are the impacts on women Então, vemos esse impacto. related to this overload? Vemos impacto sobre as mulheres por causa It dessa often sobrecarga. generates resentment, E isso geralmente vai causar ressentimento, fear, temor, envy, and frustration. inveja e frustração. And those feelings can often only be passed on E esses sentimentos geralmente só vão poder ser to passados, the most vulnerable in the family hierarchy. só vão ser passados para frente para aquelas pessoas mais vulneráveis na hierarquia Women familiar. can't raise their voices with their husbands, As mulheres, elas não podem levantar as suas vozes com seus maridos, but they can do it with their children, mas elas podem fazer isso com seus filhos, especially the daughters, especialmente as filhas, because they often find themselves responsible porque frequentemente elas se encontram for responsáveis their mother's incessant work. responsáveis por aliviar o trabalho incessante de suas mães. So women tend to raise their voices Então as mulheres tendem a levantar suas vozes with the only person in the house that will help them. com a única pessoa na casa que vai ajudá-las. Also, the lack of effective resources Também a falta de recursos afetivos and companionship in the marriage e de companheirismo no casamento means that the greatest source of pleasure in life significa que a sua maior Is your fonte children. de prazer na vida são seus placing filhos. high expectations on them E então ela vai colocar grandes expectativas neles. and becoming frustrated or resentful E ficando então frustrada ou ressentida when they seek something beyond the family home. quando eles buscam algo além do seu lar. So, faced with this uneasiness of being excluded, Então, enfrentadas com essa dificuldade de serem excluídas, hyper responsible and financially impoverished, hiperresponsabilizadas e financeiramente we have empobrecidas, this social reinforcement of calling them, você tem calling them, a sociedade então a chama we call them warriors, de queens of guerreiras, the home, de rainhas do lar, good women, de mulheres boas, holy mothers. de mulheres santas. They were told that in marriage they would be protected, Mães santas disseram para elas que elas seriam protegidas no casamento, but in general they end up being exploited mas na maioria dos casos elas acabam sendo exploradas. at work, sexually and emotionally. No trabalho, sexualmente e também emocionalmente. So we've seen many problems here. Yes. Então a gente consegue ver muitos problemas aqui. The second problem I'd like to address E o segundo problema que eu gostaria de abordar is forced eternal gratitude. é a gratidão eterna forçada. Gratidão forçada eterna. This means that the child owes them a debit Isso significa que os filhos devem a eles, because they have invested time and money in them. eternamente, porque eles This investiram nessa forced criança gratitude comes especially from the mother, tempo e dinheiro. E essa gratidão forçada vem principalmente da mãe, because she had to sacrifice everything she had to raise a child. porque ela teve que sacrificar tudo que ela tinha para criar essa Her criança. sleep, her career, O seu sono, a sua carreira, her relationships, as suas relações, often with no support or recognition.
e frequentemente sem nenhuma ajuda ou reconhecimento. But a child will never be able to fill the hole in the mother's lack. Mas uma criança nunca vai conseguir preencher esse vazio que está na mãe. This lack of social neglect, Essa falta da negligência social, the lack of losses in career, a falta das perdas na carreira, the lack of social life and pleasure in life. na vida social e no prazer na vida. But when a woman run away from this role of sacrifice, Mas quando as mulheres se esquivam desse papel de sacrifício, selfish and narcissist, elas são vistas como egoístas e como narcisistas. men are much easily forgiven in society. E os homens são muito mais perdoados, são mais facilmente perdoados pela We have to sociedade. remember that genuine gratitude does not come from demanding or imposing. Nós temos que entender que a gratidão genuína não vem de demandas ou de imposição, de Love exigência, is generous. porque o amor é generoso It's in practice, e ele é feito na prática, in decision, and in curiosity, na decisão e na curiosidade, in construction. na construção. And gratitude comes from the quality of the relationship built. E a gratidão, ela vai vir da qualidade do relacionamento que foi construído. Yes. The third problem is parenting children. E o terceiro problema são crianças parentalizadas, ou filhos parentalizados. There are no mature children. Não existem crianças maduras. It doesn't exist. Não existem. There are children who put their childhood aside Existem crianças que colocam a sua infância de lado to make life easier for their parents. para fazer com que a sua vida, que a vida dos seus pais seja mais fáceis. Seja mais fácil. It's violent when a child takes on the role of a parent. E é violento quando uma criança, quando um filho assume a responsabilidade de seus pais. So I will give two examples Eu vou dar 2 exemplos. where the collective issues can cause something like this. Relacionados com questões coletivas que podem causar isso. For example, when the child witnesses their main caregiver being attacked, Quando o filho presencia o seu cuidador principal sendo atacado, and not being able to defend themselves, sem poder se defender. we can easily think of women who are assaulted. A gente pode pensar facilmente em mulheres que estão sendo Their children have to take a stand to compensate atacadas e então essa criança, esse filho, tenta compensá-la, their mother's vulnerable situation. tenta compensar a situação vulnerável da sua mãe. Another example is when they have to see their younger siblings helpless. E outro exemplo é quando essas crianças veem os seus irmãos mais novos sem ajuda. And we know how poverty and the lack of public policies E nós sabemos como a pobreza e a falta de políticas públicas that people are subjected to, a que as pessoas estão submetidas, especially racialized women. Principalmente as mulheres racializadas. Many of those women are forced to look after other people's children. Muitas dessas mulheres são forçadas a cuidar de crianças de outras pessoas. So when we add this to the disappearance of these children's male parents, então, quando a gente soma isso ao desaparecimento dos pais dessas crianças, os homens, many of these children muitas dessas crianças
will find themselves in a situation of parentalization, Muitas dessas crianças vão ser encontradas numa situação de parentalização, taking responsibility for their siblings. tomando a responsabilidade pelos seus irmãos, And the impact they have will also be similar to those e o impacto que elas têm também vai ser similar those have a parentalization mechanism àquelas que têm um mecanismo de parentalização, due to because they, for example, have to listen to their parents' problems all the time. àquelas crianças, por exemplo, que têm que ficar escutando dos problemas de seus pais, de This adultos o child tempo will todo. start to live in function of their parents' lives, E essas crianças vão começar a viver em função das vidas dos seus pais, and their physiological development will be disrupted. e o seu desenvolvimento fisiológico ele pode ser atrapalhado. They could become codependent or perfectionist. Elas podem se criar crianças codependentes ou perfeccionistas. Another problem we have is physical wounds. Outro problema que nós temos são feridas físicas. We know that it's still very socially accepted, Nós sabemos que elas continuam sendo bastante aceitas but this is socialmente. a form of control Mas essa é a forma de controle in which the adult is out of control. uma forma de controle em que o adulto está fora de controle. And children can have many consequences. E as crianças podem ter muitas consequências, For example, self-hatred, como por exemplo o auto-ódio, because it's their parents to be angry, porque elas entendem que estão deixando os pais delas com raiva, or they could also learn that things they have to use aggression. ou elas também podem aprender que para resolver as coisas elas têm que usar a agressividade. We also have emotional wounds. Nós também temos feridas emocionais. Some people have never been hit, Muitas pessoas podem nunca, but they ter have been apanhado. deeply hurt by words, mas elas foram profundamente feridas por causa de palavras, insults, criticism, por insultos, por críticas, threats, nicknames, por ameaças, por apelidos, threats and emotional blackmail. por ameaças ou então por chantagem emocional. Responds to the reality and needs. Nós temos o bom controle, que corresponde às necessidades e à realidade da Its purpose criança. is to teach O seu propósito é de ensinar and to set, e de estabelecer limites éticos, like we have. como por exemplo nós At temos some point bordas, we finish and the other begins. e que existe um ponto em que nós terminamos e que a outra pessoa But começa. bad control Mas o controle ruim comes from parents' fears and anxieties, vem dos temores e das ansiedades dos pais, usually based on the need to maintain a reputation geralmente baseado na necessidade de manter uma reputação or the desire to fulfill their own desires ou pelo desejo de cumprir os seus próprios desejos in their children's lives. nas vidas dos seus filhos. And the consequence of bad control, E a consequência desse controle we ruim, have who will withdraw and miss out opportunities nós temos filhos que vão se afastar e vão inclusive perder oportunidades, because they won't want to submit at all. porque eles não querem se submeter de maneira nenhuma. And we will have in the other extreme E no outro extremo, people who submit too much pessoas que se submetem demais and they get caught in parents' approval. e ficam presas em buscar a aprovação de seus pais. And if you are like this, E se você é assim,
What happens if your parents say you can't be part of the movement, for example? O que acontece se os seus pais dizem que você não pode ser parte do movimento, por exemplo? Is education for invulnerability. Número 6 é a educação para invulnerabilidade, Yes. It's very closely related to sexism. que está muito relacionado com o sexismo. So boys are educated to repress feminine feelings. Os homens, os meninos, são educados para reprimir sentimentos femininos. This would be sadness and fear. Que seriam medo e tristeza. And girls will have to repress anger. E as meninas vão ter que reprimir a raiva. And they will have to prioritize the needs of others over themselves. E vão ter que priorizar as necessidades dos outros por sobre as suas. I also chose to mention the use of alcohol and drugs. E eu também quis falar sobre o uso de álcool e drogas. Because they are an aprisa. Por... They could be used as a relief. Porque podem ser usadas como um alívio. Of unprocessed emotional issues. Um alívio para questões emocionais não processadas. Especially for men. Especialmente para os homens. They are socialized not to show vulnerability. Aqueles que são socializados para não mostrar vulnerabilidade. And their children can develop tendencies to be controlling. E seus filhos podem desenvolver tendências para ser controladores. I chose not to speak about sexual abuse. Eu escolhi não falar sobre abuso sexual. Problems within marriage. E também não falar sobre problemas dentro dos casamentos. Porque seria demais, muita coisa. But the last problem I will mention is negligence. E o último problema que eu quero falar hoje é sobre negligência. To understand negligence, we need to. It would be easier if we understand what we need to grow up well. Para entender a negligência, seria mais fácil a gente pensar no que a gente precisa para crescer bem. So, first of all, we need physical care. Primeiro de tudo, a gente precisa de cuidado físico. Yes, to grow well, we have to have a place to sleep. Para crescer bem, a gente precisa de um lugar para dormir. Food, clothes. Comida, roupas. And to take shower. Tomar banho. We also need an adult who supports our difficult emotions. A gente também precisa de algum adulto que consegue dar conta das nossas emoções difíceis. We need somebody who will survive when we are aggressive. Precisamos de alguém que vai sobreviver quando somos agressivos. We also need a mentor and not an executioner. A gente também precisa de um mentor e não de um carrasco. Executioner, like yes. We also need emotional provision. Nós também precisamos de provisão emocional. In this topic, many can't recognize their lack of emotional provision. E relacionado a isso, muitos não conseguem perceber a sua falta de provisão emocional. Because in the planet where we live, porque no planeta em que nós vivemos, people have to fight for the basics of survival. As pessoas têm que lutar para aquelas coisas básicas para a nossa sobrevivência. People have to fight for food, clothes, school. Elas têm que lutar para ter comida, roupas, escola.
and also a roof over their heads. E também para ter um teto sobre suas cabeças. So they feel very grateful for having this material provision. Então elas se sentem bem felizes por terem But we are beings of affection, of relationships. esse provimento físico, mas nós somos seres de afeição e de relacionamentos. And emotionally, without this, we can't survive. E sem essas coisas, a gente não consegue sobreviver You emocionalmente. guys, we need many things to grow up well. Então a gente consegue ver que a gente precisa de muitas coisas para crescer bem. We need many things to grow up well. Precisamos de muitas coisas para crescer bem. Because we are very complex beings. Porque nós somos seres muito complexos. We also need those ethical limits. Nós também precisamos de limites éticos. We need to learn how to practice autonomy, Nós precisamos aprender a praticar autonomia, like making choices, taking responsibility for our choices, como fazer escolhas e nos responsabilizar pelas nossas escolhas. and we also need to have to practice vulnerability, Também temos que praticar vulnerabilidade, experiencing disappointment and frustration, experimentar decepções, frustração, to understand that we can survive it. para entender que mesmo com isso a gente consegue sobreviver. We also need justice. Nós também precisamos de justiça. This means that there is no too much of difference in the way you treat different children. Que significa que não vai ter muita diferença na forma como as crianças estão sendo We need tratadas. honesty, Nós precisamos de honestidade, because lies could undermine trust. porque as mentiras podem minar Even lies with good intentions. a confiança, mesmo as mentiras com boas Even if intenções. they are lies with good intentions. We also need some constancy Também precisamos de constância, in the physical routines seja nas rotinas and also in físicas, affection. mas também na nossa I afeição. mean, the child will need somebody who will be constant, not to be like really angry a day and the other day it's okay. A criança vai precisar de alguém que seja constante nas suas emoções. Por exemplo, não alguém que um dia tá muito bravo e no outro dia So tá tudo as we bem. see, we need many things. Então, como a gente vê, a gente precisa de muitas coisas. So it's natural that the family won't be able to provide everything. Então, é natural que a família não consiga prover tudo. So it's natural that the children will grow and Então, é natural que as crianças they cresçam will grow towards the world. e que elas cresçam em direção ao mundo. And this process of discovering other things beyond the house E nesse processo de conhecer coisas além da sua casa, and becoming independent. do seu lar e se tornarem independentes. We are almost finished. Another topic I would like to share with you Outro assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês is about pathologizing behaviors. é a patologização de comportamentos. Probably you've heard about narcissist mothers, Provavelmente vocês já ouviram falar de mães narcisistas, but we need to understand that abuse, mas precisamos entender que abuso, violence, and neglect are attitudes. violência e negligência são atitudes. They are not innate characteristics of someone's personality. Não são características inatas da personalidade de alguém. A person can be kind and gentle with us, Uma pessoa pode ser gentil e boa conosco, but abusive towards other people. mas também pode ser abusiva com relação a outras pessoas. And as Christians,
and especially as women, E como cristãos, e especialmente como mulheres, we are taught to look to the bright side of people nós somos ensinados a olhar para o lado bom das pessoas and to be permissive with the way people treat us. e de ser permissivas com relação à forma como as pessoas nos tratam. So it can be hard to name bad attitudes. Então pode ser difícil nomear essas atitudes. Sometimes it's hard to admit that evil exists Às vezes é difícil admitir que o mal existe when we are trained to only see the good. quando a gente é treinado só para ver as coisas boas. It's also hard to name bad attitudes Também é difícil dar nome a más atitudes. It's also hard to name bad attitudes if we think about intentions the person had. Quando a gente fala sobre We need as to understand intenções que as pessoas tiveram. of damage is done without any intention. A gente tem que entender que muito dano pode ser causado sem nenhuma intenção. People are very complex. As pessoas são muito complexas. During the Nuremberg trials, Durante os... yes, when 20 Nazi leaders were sentenced, Durante Nuremberg, quando 20 nazistas foram sentenciados, they were submitted to psychological analysis. eles foram submetidos a análises psicológicas. And this is written in this book called Anatomy of Malice E isso está escrito no livro Anatomia do Mal, by Joel Dimsdale. de Joel Dimsdale. Joel Dimsdale. The psychiatrist that analyzed them, Para o psiquiatra que os analisou, he would say that ordinary people could take awful actions. que ele dizia que pessoas normais poderiam ter ações péssimas. This means you don't have to be a sociopath to do harm to people. Você não precisa ser um sociopata para fazer coisas ruins com as pessoas. His opinion wasn't very popular at the time, A sua opinião não foi muito popular no momento, but it was the starting point mas esse foi o ponto de início for what would become social psychology in the future. do que se tornaria a For Psicologia example, social. one of the Nazis sentenced Por exemplo, um dos nazistas que foram sentenciados was Ley. foi Ley. His name was Ley. Yes. He was loyal to Hitler and the Nazi party. Ele era leal a Hitler e ao partido nazista. He saw the party as his religion. Ele via esse partido como sua religião, But on the other hand, mas por outro lado, he defended workers' rights ele defendeu os direitos trabalhistas and fairer wages for women. e salários mais justos para as mulheres. So, in this book, they come to a conclusion Então, nesse livro, ele chega a uma conclusão that the Nazis were normal people de que os nazistas eram pessoas comuns, and they did a lot of harm. mas fizeram muito estrago. So, is your mom a narcissist? Então, sua mãe é uma narcisista? Is your relative a narcissist? O seu parente é um narcisista? Probably they are not. Provavelmente eles não sejam. If you are a woman, Se você é uma mulher, the only anger you allow yourself to have a única raiva que permitem que você tenha, is towards yourself o que você se permite ter é com and relação a towards você other mesma women. ou com relação a outras mulheres. This means that
a lot of mothers' anger Isso significa que muito da raiva das mulheres, das falls on mães, their daughters. acaba decaindo sobre suas filhas. This is why we hear a lot about narcissistic mothers, E é por isso que a gente escuta muito sobre mães narcisistas and we see many books on the topic. e vemos muitos livros sobre esse assunto. But this term, narcissistic mother, Mas esse termo, mãe narcisista, when they put the name of a pathology quando eles usam esse termo dessa patologia to something that is simply abuse, para algo que é simplesmente abuso, mistreatment, or neglect, um maltratamento ou negligência, perhaps if the same neglect were practiced by a father, talvez se a negligência estivesse sendo praticada pelo pai, he wouldn't be considered a narcissist. ele não seria considerado um narcisista. He would just be an ordinary man. Ele só seria um homem normal. So racism, misogyny, and homophobia Então, o racismo, a misoginia e a can homofobia also be accused badly of narcissism. também podem ser chamadas de uma forma errada de narcisismo. So if abuse, neglect, and violence are attitudes, Então, se abuso, negligência e violência são atitudes, what is love? o que é o amor? And what is a good family? E o que é uma boa família? There is no such a thing as a perfect family, Não existe família perfeita, but we can be healthier families. mas nós podemos ser famílias mais saudáveis. There will always be mistakes. Sempre haverão erros. A healthy family does not guarantee children Uma família saudável não garante without trauma or suffering. que seus filhos não tenham trauma ou sofrimento. A healthy family does not guarantee infinite success, Uma família saudável não garante um sucesso infinito, but a healthy family creates a place mas uma família saudável cria um lugar for its most vulnerable members can return, em que os seus membros mais vulneráveis podem voltar, physically or emotionally. emocionalmente ou They fisicamente. they will feel safe to come back. Se eles precisarem, eles vão se sentir seguros de voltar. The most pleasant human connections are based on love. As relações humanas mais agradáveis são baseadas no amor, And not obligation, não na obrigação, not guilt, não na culpa, not duty or dependence. não no dever ou na dependência. They have to do with the desire to be close, Elas têm a ver com o desejo de estar perto, to know, to share, de conhecer, de compartilhar, to support, to care, de apoiar, de to cuidar exchange. e de trocar. So, in this first presentation, we discussed how family is influenced by society Então, nessa primeira apresentação, nós discutimos como a família é influenciada pela sociedade and some collective impacts we have in family relationships because of that. e alguns impactos coletivos que temos nas relações familiares por causa disso. We saw how people struggle to admit problems within their families. Nós vimos como as pessoas têm dificuldade em admitir problemas dentro de suas famílias. We saw that as human beings, Nós vimos que nós, como seres humanos, we need many things to exist with emotional dignity. nós precisamos de muitas coisas para existirmos com dignidade emocional. And when we don't have it, it's neglect. E quando nós não temos isso, isso é negligência. We also could mention that abuse, Nós também podemos mencionar que abuso, neglect, and violence are attitudes. negligência e violência são atitudes, And those attitudes are not only practiced by mentally unhealthy people. e que essas atitudes não são praticadas somente por pessoas que não são saudáveis mentalmente.
In the next hour, we'll talk a bit more about trauma, Na próxima hora a gente vai falar um pouco sobre trauma, the use of family as a political weapon, o uso da família como arma política and how to cut the emotional umbilical cord. e de como cortar o cordão emocional, cordão umbilical We will emocional. also address what is forgiveness and reconciliation. E também vamos falar um pouco sobre o que é perdão e reconciliação. Let's pray. Vamos orar. Dear God, we thank you Querido Deus, te agradecemos because you are love, porque tu és amor and through your message you show us how love is. e através dessa mensagem o Senhor nos mostra o que é amor. You show us how love looks like, Nos mostra como o amor and é also what love is not. e também o que o amor não é. We know that family is an institution you created, Nós sabemos que a família é uma instituição que o Senhor criou, but people use it to make harm. mas as pessoas usam ela para causar dano. May we understand this Que nós possamos entender isso to set people free para libertar as pessoas, and to live equality in our families. para viver I ask igualdade. you to be with us in this camp meeting. Eu peço que o Senhor esteja conosco nessa In the campal, name of Jesus. em nome de Jesus.